Eu demorei muito tempo para tomar coragem de escrever isso. Na verdade, demorei uma vida inteira. Durante 40 anos, vivi uma mentira. Uma mentira tão bem escondida que até eu comecei a acreditar que era verdade. Hoje, com os cabelos brancos, a casa mais silenciosa e o tempo me cobrando respostas, acho que chegou o momento de tirar esse peso do meu peito. Meu marido morreu achando que me conhecia, mas ele morreu enganado. E eu enterrei com ele um segredo que me corrói até hoje. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos. Casei com o César quando tinha 24. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto, daqueles que todo mundo diz que é marido pra vida toda. Ele tinha um irmão mais novo, o Luiz. O típico homem que faz todo mundo olhar quando entra num lugar. Bonito, falante e impulsivo. A gente se conheceu numa festa de família, logo depois que fiquei noiva do César. E mesmo naquele dia, mesmo com o anel brilhando na minha mão, eu senti alguma coisa quando o Luiz me olhou. Talvez eu devesse ter me afastado desde o primeiro instante. Mas não, eu fingi que não senti. Fingi que o coração não acelerou. Fingi que aquele olhar dele não me atravessou. E a vida seguiu. Me casei com César numa cerimônia linda, com igreja lotada e votos de amor eterno. Mas no fundo, uma parte de mim já estava dividida. E ninguém nunca percebeu. Luiz era presença constante na nossa casa. Sempre inventava uma desculpa para vir nos visitar. Dizia que era para ver o irmão, mas passava mais tempo conversando comigo do que com ele. Trocávamos piadas, risadas, histórias. E cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia como se estivesse traindo só por pensar. A primeira vez que aconteceu foi no Natal de 1985. Estávamos todos na casa da minha sogra. César saiu para comprar gelo. Ficamos sozinhos na cozinha. Você tá linda hoje, Marlene. Você tá bebendo demais, Luiz. Não tô bêbado. Só tô sendo sincero. Nunca entendi como o meu irmão teve tanta sorte. Para com isso, você é o irmão dele. E se eu não fosse, você ficaria comigo? Naquele momento, o mundo parou por um segundo. Eu não respondi, apenas saí da cozinha. Mas aquilo ficou martelando dentro de mim por semanas. 2 meses depois aconteceu. O César tinha viajado para um curso da empresa. E o Luiz apareceu em casa com uma desculpa qualquer. Eu sabia que era errado. Eu sabia que era traição. Mas também sabia que era real. Foi a primeira vez e, infelizmente, não foi a última. Aquilo que começou como um erro impulsivo virou rotina. Luiz era casado. Eu era casada. Mas isso nunca impediu. Nos víamos escondidos, nos encontros mais absurdos. Em motéis longe da cidade, em casas de amigos, até mesmo dentro do carro dele, numa estrada deserta. A gente vivia uma paixão clandestina que durou 15 anos. Você deve estar se perguntando, mas por que ela não largou o marido? E eu também me perguntava isso. A resposta: medo. Medo de destruir uma família. Medo de perder o respeito da minha filha. Medo de olhar nos olhos da minha mãe e confessar que sou uma vergonha. Medo de descobrir que fora daquela paixão escondida, talvez eu e Luiz não fôssemos nada. César era um marido decente, me dava estabilidade, me respeitava. E ainda assim, eu o traía com o próprio irmão. Isso me torturava. Às vezes eu me trancava no banheiro e chorava depois de cada encontro com Luiz. Mas no dia seguinte lá estava eu de novo. Como se não tivesse aprendido nada. Como se o arrependimento fosse apenas um intervalo entre os próximos beijos roubados. No aniversário de 10 anos da nossa filha, eu quase desmoronei. Luiz me puxou discretamente num canto da festa, enquanto César montava o pula-pula no quintal. Você já pensou em ir embora comigo? Você enlouqueceu? Eu te amo, Marlene. Isso aqui, essa mentira, vai acabar com a gente. Eu tenho uma filha, Luiz. Eu tenho um marido. Você também tem esposa. A gente já passou dos limites. Mas era tarde. O limite já tinha sido ultrapassado faz tempo. E tudo começou a ruir. Luiz começou a cobrar mais. Queria exclusividade. Começou a me pressionar. E eu pela primeira vez senti medo de verdade. Medo de que ele contasse tudo. Aos poucos, Luiz foi se tornando outra pessoa. Aquele homem espirituoso, cheio de charme e leveza, começou a dar lugar a alguém amargurado, impaciente e possessivo. Era como se ele tivesse criado uma versão ideal de mim na cabeça dele. E, quando percebia que eu voltava para minha casa, pro meu marido, pra minha vida oficial,
Ele se revoltava. As cobranças começaram a aumentar. E o tom das conversas também. Quantos anos mais você vai viver nesse teatro, Marlene? Eu não tô no palco. Tô tentando proteger minha filha, minha família. A sua também. E o que eu sou nisso tudo? Um passatempo. Um brinquedo escondido no fundo da gaveta? As palavras dele me machucavam. Mas mais do que isso, me deixavam em pânico. Porque a cada vez que ele falava assim, eu tinha mais medo de que ele explodisse e contasse tudo. Eu tentei manter os encontros mais esporádicos. Inventava desculpas, fingia que estava doente, alegava que minha filha estava com problemas na escola. Mas Luiz não se afastava. Pelo contrário, começou a aparecer de surpresa no meu trabalho. Uma vez me deixou flores na recepção. Outra vez, um bilhete com a frase: "Eu te amo até quando você me esquece." Na teoria parecia bonito, mas na prática era sufocante. Porque, por mais que eu tivesse sentimentos por ele, eu nunca tive coragem de perder tudo por causa daquele amor proibido. E ele sabia disso. As ameaças começaram discretas. Será que o César ia continuar tão tranquilo? Se soubesse o que você faz quando ele viaja? Você não tem coragem. Não subestime um homem que ama de verdade. Naquele dia eu tremi. Voltei pra casa e quase contei tudo pro meu marido. Mas quando olhei ele brincando com a nossa filha no quintal, desisti. Era covarde demais pra jogar minha vida fora. Os anos passaram. O tempo continuava correndo. Mas o que era paixão virou prisão. Eu já não sentia mais prazer, nem amor, nem arrepio. Sentia peso, sentia culpa. E acima de tudo, sentia medo de mim mesma. Medo de como fui capaz de enganar um homem por tanto tempo. Foi só em 1997 que eu tomei coragem. Disse ao Luiz que era o fim, que não dava mais. Fiz com firmeza. E pela primeira vez, não chorei depois. Ele ficou em silêncio. Depois sorriu e disse: Então é isso? 15 anos pra acabar com um não dá mais? A gente já acabou faz tempo, Luiz. Só faltava aceitar. Você vai passar o resto da vida abraçada à mentira. E eu vou ser só uma sombra na tua lembrança. Talvez seja isso mesmo. Mas é a única maneira de salvar o pouco que ainda tenho de mim. Depois disso, ele sumiu. Pelo menos por fora. Porque por dentro, ele nunca saiu. Eu dormia e acordava com a voz dele na minha cabeça. Com as lembranças. Com as cenas. Com o rosto dele me olhando como se eu tivesse partido seu mundo em 1000 pedaços. Logo em seguida veio o diagnóstico do César. Câncer no fígado. Foi como se a vida dissesse: agora pague. Eu me dediquei a ele com tudo que eu podia. Me entreguei de corpo e alma. E, ironicamente, aqueles foram os anos em que eu mais o amei. Talvez por culpa, talvez por remorso, talvez por perceber tarde demais o quanto ele merecia uma mulher melhor. Ele se foi em paz, com um sorriso nos lábios e minha mão segurando a dele. E eu chorei. Chorei muito. Mas o que me doía não era a saudade. Era a certeza de que ele morreu enganado. Depois do enterro do César, a casa ficou muda. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos ecoando. E todos eles me levavam de volta a um só lugar. Luiz. Não demorou muito até que recebi a notícia que me desmoronou de vez. Luiz tinha morrido. Um acidente de carro, voltando de uma viagem de trabalho. Não resistiu. Fiquei parada com o telefone na mão, olhando pro nada. Foi como se o mundo tivesse parado mais uma vez. Mas agora para sempre. Eu não sabia se chorava, se gritava, se aliviava. Senti um vazio absurdo. Senti como se uma parte do meu passado tivesse sido arrancada à força. Então é isso. Acabou mesmo. Enterrei os dois. Um com a aliança no dedo. O outro com o meu coração escondido. Durante dias, revivi nossas conversas, nossos encontros, nossas brigas. Tentei entender em que momento tudo saiu do controle. Mas talvez tenha sido desde o começo. Não fui ao enterro. Seria absurdo. A família dele me conhecia apenas como a cunhada. E isso era tudo que eu poderia ser, mesmo depois de tudo. Os anos passaram. Minha filha cresceu, se casou, me deu netos. Mas nunca soube da verdade. Ela idolatrava o pai. E sempre teve carinho pelo tio Luiz. Ela nunca desconfiou de nada. E eu carrego esse segredo até hoje. Às vezes, quando ela me visita, traz fotos antigas dos álbuns da infância dela. E quando ela mostra aquela do Natal de 1985, o mesmo Natal em que tudo começou, eu engulo seco. Ela sorri e diz:
Olha só, mamãe. Como o papai e o titio estavam felizes aqui, né? Se você soubesse, nunca tive coragem de contar. Nem sei se deveria, mas hoje, aos 68 anos, não quero mais morrer com esse segredo no peito. Não tenho ninguém com quem dividir essa dor. Por isso escrevo aqui, para esse mar de desconhecidos, para ver se de alguma forma isso me alivia. Eu não sou uma vítima. Eu fui a errada. Escolhi mentir. Escolhi trair. Escolhi o silêncio. E talvez o castigo seja exatamente este: ver todo mundo ao meu redor vivendo em paz, enquanto eu carrego uma culpa que não prescreve. Algumas noites, sonho com o Luiz. Ele aparece sorrindo como era antes, no início de tudo, e me estende a mão. Ainda dá tempo, Marlene. Tempo pra quê? Para se perdoar. Mas eu acordo, e o travesseiro está molhado, porque nem no sonho eu consigo me libertar. Hoje em dia eu ando devagar. Minhas mãos tremem quando vou aquecer o café. Meus joelhos doem quando tento subir as escadas. Mas nada dói mais do que essa lembrança. Nada é mais pesado do que esse arrependimento. As pessoas acham que o tempo cura tudo, mas isso é mentira. O tempo só cobre as feridas com um lençol velho. Quando o vento sopra, ele levanta, e a dor volta com tudo. Já pensei em escrever uma carta para minha filha, explicando tudo, mas sempre que começo, paro. Porque sei que seria covardia. Seria jogar nela um peso que é meu. Ela merece lembrar do pai como ele foi. Íntegro, doce, presente. E do tio, como um apoio da infância. Não como rivais invisíveis numa batalha que ela nunca soube que existiu. Hoje, quando olho minha vida para trás, eu vejo duas versões de mim. A que vivia sorrindo nos almoços de domingo. E a que se despia nos motéis baratos, escondida entre desculpas. E essa segunda versão, mesmo tendo morrido há décadas, ainda vive dentro de mim. Luiz morreu sem filhos. Nunca conseguiu formar uma nova família. Se afastou do irmão, envelheceu sozinho. E eu, que poderia ter sido sincera, preferi me esconder atrás de uma aliança. Talvez se eu tivesse contado a verdade, talvez ele tivesse se libertado antes. Mas não contei. E agora o que me resta é o eco. O eco dos erros. O eco das promessas feitas no escuro. O eco de uma mulher que amou errado e calou quando devia falar. Outro dia fui ao médico. Exames de rotina. Ele olhou pra mim, colocou os óculos e disse: Dona Marlene, precisamos repetir alguns exames. Pode ser algo no pulmão. Não tive medo, não chorei. Talvez porque uma parte de mim já estivesse morrendo há muito tempo. Se for o meu fim, quero partir sabendo que fui honesta pelo menos aqui, nessa história. Pra vocês, se você leu até aqui, talvez me julgue. Talvez ache que sou uma mulher sem caráter. Mas espero que no fundo você entenda. Nem todo erro nasce do mal. Às vezes nasce da covardia, da fraqueza, da ilusão de que o tempo vai consertar o que a gente destrói. Mas o tempo só empurra pra frente. Hoje vivo sozinha, com minhas plantas, meus livros e a lembrança de 2 homens que me amaram e que eu destruí. César morreu achando que tinha ao lado uma mulher fiel. Luiz morreu esperando que eu fosse corajosa. E eu tô aqui, com um coração velho, pesado, e um segredo que mesmo revelado agora não muda mais nada. Mas se essa história servir pra alguma coisa, que sirva pra você entender. Não traia, nem a si mesmo, nem a quem confia em você. Porque um dia, tudo volta. E nem sempre dá tempo de consertar. Relatos de traição.